Alexandre de Moraes, ou seja, ele tomou as dores dos outros. Em postagem no X, o Gilmar falou em utilitarismo e lembrou decisões do STF que permitiram adiar o pagamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, aspas. É no mínimo irônico ver quem já geriu o Estado de Minas Gerais atacar o STF, seus membros, após ter durante sua gestão solicitado o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, depois que o político defendeu a prisão de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, ou seja, ele tomou as dores dos outros. Em postagem no X, o Gilmar falou em utilitarismo e lembrou decisões do STF que permitiram adiar o pagamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, aspas. É no mínimo irônico ver quem já geriu o Estado de Minas Gerais atacar o STF, seus membros, após ter durante sua gestão solicitado ao tribunal medidas que permitiram ao governo estadual adiar por meses o pagamento de parcelas de sua dívida com a União. O mesmo agente que hoje agride o tribunal recorreu a ele inúmeras vezes para obter decisões que suspenderam obrigações bilionárias com a União. Sem o socorro institucional do STF, então o governador teria enfrentado um cenário de grave desorganização fiscal com riscos concretos à continuidade de serviços públicos essenciais. A contradição é latente quando o STF profere decisões que garantem o fluxo de caixa ou suprem omissões do legislativo local. A Corte é acessada como agente necessário ao funcionamento da máquina estatal. Afinal, ninguém recorreria sucessivamente a um tribunal cuja legitimidade não reconhecesse. Contudo, basta que a Corte contrarie interesses políticos desse grupo para que o pragmatismo jurídico dê lugar a chavões vazios de ativismo judicial e a ataques à honra dos ministros. É a política do utilitarismo. O STF serve como escudo fiscal e contábil, mas é tratado como vilão quando decide conforme a Constituição. Fecho aspas. Você veja que bizarro, né? O Gilmar, ele fala o seguinte: eu fiz um favor. A decisão justa, para mim, é um favor. Exatamente. Mas ele não está cumprindo a função dele. Ele está concedendo um favor. E tem mais ainda que é pior. Aí ele fala, reclama quando a decisão não é favorável. Tem todo o direito de reclamar. É o famoso jus esperneandi. Todo aquele que não gosta da decisão, reclama da decisão. Isso é natural. E tem mais também. E tem muito mais. Você, Gilmar, não poderia falar de um caso que pode chegar a você, como é o caso do Alessandro Vieira. Mas isso deixa muito claro, Segré, deixa muito claro o seguinte, que existe a lei, existe aqueles que estão abaixo da lei, e existe aqueles que são do STF, que estão acima dela, e que escolhem o grupo de brasileiros que vai estar abaixo da lei. E para passar para você, eu lembro do seguinte, quando o Deltan se estrepou no Conselho Nacional do Ministério Público, o ano era 2019, se eu não me engano, 2018, eu acho. O conselheiro relator do caso do Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, ele fez um parecer à época, muito bom parecer, aliás, em que, em síntese, ele dizia que membros do Ministério Público não podem se valer das redes sociais da mesma maneira que cidadãos comuns, porque ele tem o peso da institucionalidade. Quando ele fala, você já leva as pessoas que leem aquela opinião a acreditar que aquilo tem certa procedência em razão do cargo que ele ocupa dentro da estrutura jurídica da persecução penal do Brasil. E o mesmo se aplica a quem está na magistratura, o que é o caso do Gilmar. Então o Gilmar, ele que aplaudiu a decisão do CNMP quando foi contra o Deltan, porque como promotor ele não tem, porque ninguém é obrigado a ser promotor, nem é obrigado a ser juiz.
Ninguém é obrigado a ter segurança do salário pago todo mês, faça chuva ou faça sol. Ninguém é obrigado a ter auxílio paletó, auxílio moradia, escola para as crianças pagas, plano de saúde pago. Ninguém é obrigado a isso. Você presta o concurso, passou, você escolheu essa carreira e nessa carreira, porque você representa a persecução criminal do Estado, você representa parte do monopólio da violência do Estado, você não pode ter os mesmos direitos que um cidadão que está abaixo do monopólio da violência do Estado, é muito claro. E o Gilmar comemorou essa decisão que fez todo sentido lá em 2018, mas agora ele faz pior. Ele não só faz comentários que ele não pode fazer como magistrado, como ele ameaça e ele ainda diz... Eu te dei. Eu te dei, é um favor, não é o direito brasileiro que esticou o prazo para Minas Gerais. Foi a boa vontade de Painho. Foi a boa vontade do coronel. E o que é pior, né? E fala assim, se não fosse legítimo no tribunal, vocês não recorreriam a ele. Não é assim, não tenha outro que recorrer. Claro. Ou é isso, ou é o uso arbitrário da própria força. Ou é fazer justiça com as próprias mãos. E isso é crime no Brasil. Então não tem pra onde correr, ministro Gilmar. E agregamos outra coisa. Fala do Toffoli, dizendo, isso aí é o risco de inelegibilidade. Pô, então, falar mal de um ministro, ou suspeitar de um ministro, para qualquer um deles, ou para a grande maioria, para não ser injusto, é um ataque à democracia. Bom, foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Vamos então, falar. É um ataque à democracia. Se reclamamos, se o Alexandre Vieira colocou a ousadia de duvidar de um dos ministros, está atacando a democracia, e isso pode ser configurável como um risco para a inelegibilidade. O que tem a ver isso com o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. E aí aparece o Gilmar Mendes indicando que, para mim, não deveria. Ministro da Corte Suprema, juiz, deveria, entrou no sistema público, suspende a sua rede, não usa a sua rede, porque é difícil identificar. Está falando como ministro ou como pessoa. E deixa de ser pessoa quando tem a representatividade. No caso do STF, pode ser qualquer um. Não tem como dividir. Não, eu sou Segre e eu falo como pessoa. Eu sou Segre como empresário, sou Segre como jornalista. Não, é um só. O CPF é um só. Não muda. Então, o risco de falar um critério equivocado, suspeitando de uma pessoa pelo fato de ter favorecido? Não, era o cumprimento da lei, porque se o STF teria mencionado uma justiça, não sei, uma jurisprudência, uma sentença em contra do SEMA, era porque a justiça mandava ele falar em contra do SEMA. Não habilita que pelo fato de ter utilizado a justiça a favor do SEMA, o SEMA me deve uma gentileza. Então, como eu, como juiz, sentenciei a favor do SEMA, o SEMA não pode me criticar. Não, seria a mesma coisa que você me fazer uma gentileza e por isso, então, eu não posso fazer nada em relação a você. O que é isso, gente? É justiça. Deveria ser justiça. Nesse caso, porque sentença não é gentileza. Não é gentileza, claro. Exatamente. E ele assume ali. Não é nem gentileza. Eu falei, é um favor que eu te fiz. Ele diz, se eu quiser, eu aplico direito, se eu quiser, eu não aplico. A mensagem é essa. Exatamente. É absurdo. A mensagem é essa. Exatamente. Eu aplico direito quando eu querer. Como diria a Érica Hilton, leitora de George Orwell. É verdade. Agora, o Caivano, só para não perder o fio da meada, que também tem a ver com esse assunto, eu já vou entrar nesse, porque vale lembrar sempre que ninguém poderia